Olá, boa noite. Estamos ao vivo pelo Facebook e YouTube Unicósmica para apresentar mais uma edição do programa Terças Cósmicas da Universidade Livre de Educação Cósmica. E na nossa live de hoje, a gente volta ao planeta vermelho, que em fevereiro, recebeu 3 missões em busca de vida e de outras informações. Isso aquece o debate também no campo ufológico, e é por isso que hoje o nosso convidado é o ufólogo Ademar Jevaé, fundador e editor da revista UFO. Muito obrigada, viu, Geva, por ter aceito o nosso convite. Daqui a pouco ele chega aí. Opa, olha aí. É um prazer enorme falar com o Jevaé. Muito obrigado pela audiência de vocês. Olá, Geva. Está com um pequeno delayzinho, mas essas coisas de tecnologia a gente entende, viu? Geva, a gente hoje vai refletir sobre o tema da vida fora da Terra, que é um tema que se relaciona muito bem com a Unicósmica, como vai explicar para a gente agora a coordenadora geral desse projeto, Ana Santos, e é ela que vai entrar agora aqui com a gente. Boa noite, Ana. Boa noite, Cássia. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, querido Jevaé. É uma honra, uma alegria muito grande você conosco. Mas a Universidade Livre de Educação Cósmica, a Unicósmica, traz hoje mais um programa, mais uma atividade hoje especial, recente, diante de tantas informações que estamos recebendo sobre esse trabalho que está acontecendo em Marte. Então, a Universidade Livre de Educação Cósmica tem como mantenedora o Centro de Estudos Exobiológicos Astaxerã, foi fundado por Paulo Fernandes, e já funciona há mais de 50 anos aqui em Salvador. Então, de todo esse trabalho que Paulo deixou, esse legado especial, tem sido uma das fontes de pesquisa da nossa Unicósmica, que procura desenvolver o seu trabalho dentro de 3 pilares, que é a humanidade, o cosmos e a natureza. Então, é buscando esse pensamento e trazendo essa conexão para que nós realmente nos harmonizemos com tudo isso dentro do processo de unidade e da sua transdisciplinaridade de trabalho, é que a gente hoje vai fazer essa abordagem, porque nós temos um compromisso também de democratizar o conhecimento. Então, uma das coisas que está acontecendo é esse trabalho, essa pesquisa que os cientistas da Terra estão fazendo em torno do planeta Marte. Então, isso nos interessa. Então, para isso, nós trouxemos hoje o nosso querido Ademar Jevaé. Então, boa noite a todos, que tenhamos uma noite muito especial. Boa noite, Ana, obrigada. Bem, eu gostaria de chamar também Paulo Santos, ele é o coordenador de intercâmbio da Unicósmica e é consultor da revista UFO. Oi, Paulo. É Paulo que vai ser o nosso comentarista de hoje. Vai fazer... Olá! Vai apresentar aqui a bancada. Legal. Boa noite a todos e a todas que nos assistem. Cássia Candra, gratidão pelo acolhimento. Nossa coordenadora, Ana Santos. O nosso grande amigo de caminhada de pesquisa ufológica, Ademar Jevaé. Um abraço assim maravilhoso à distância, virtual. É um momento muito especial essa live de hoje, porque dá continuidade a essa perspectiva em que a Unicósmica está de olho no planeta Marte. Primeiro, que hoje está bastante aquecida a pesquisa direcionada a esse planeta, e eu, como coordenador de intercâmbio, quero muito ouvir Jevaé. Se chegou a hora do intercâmbio consciente entre os que habitam Marte e o planeta Terra. Então, será uma noite muito especial para nós, se aprofundar nesse tema, na ufologia. Obrigados, e estamos ligados aí com esse momento muito especial. Valeu, Paulo. Muito obrigada. Daqui a pouco a gente se fala. Paulo também vai fazer os comentários. Agora sim, a gente vai passar a palavra para o nosso convidado. E você que está assistindo essa live, deixa sua pergunta aí no chat, que a gente vai trazer aqui para o Geva. E a gente vocês já conhecem o Jevaé, mas não custa a gente falar, essa referência
da ufologia no cenário internacional, é um dos pesquisadores mais atuantes do Brasil, e, sem dúvida, né, a gente vai querer ouvir o que ele tem a dizer sobre esse debate que não se esgota, que é a vida fora da Terra, e hoje a gente está em Marte em busca de vida, Jevaé, e nós a encontraremos? Olha, com a mais absoluta certeza, nós vamos encontrar vida fora da Terra. Não tenha a menor dúvida disso. Pode não ser em Marte, por razões que eu já vou explicar. Mas o universo, composto de mais de 3 trilhões de galáxias, em que só a nossa tem 200 bilhões de sóis como o nosso Sol, em redor do qual giram 10 planetas, um com vida inteligente, com a mais absoluta certeza nós vamos encontrar daqui para frente, como daqui para trás também já aconteceu, mas de uma maneira que a humanidade não soube aproveitar os contatos que aconteceram, daqui para frente, não tenha a menor dúvida que nós vamos encontrar infinitas possibilidades, infinitas civilizações mais avançadas, igualmente avançadas, e numa escala cósmica, dando um degrau acima da gente, 2, 3, 5, 10, 50, 100. Nós vamos encontrar isso. A nossa busca por essas formas de vida está praticamente no seu embrião, no seu começo. Nós estamos indo à Lua. Baita dificuldade. Mas fomos. Nós fomos em 1969, voltamos nos anos 70, e agora tem várias missões fazendo buraco na superfície da Lua, de diversos países. Nós estamos, desde 1984, desde os anos 80 em geral, pesquisando também Marte. Tá? Nós, antes, fazíamos apenas sobrevoos em Marte, através das Voyagers, a 1 e 2. Uma que se perdeu e a outra que já está fora do sistema solar. Primeiro objeto terrestre fora do sistema solar. E até um certo ponto, a nossa pesquisa era apenas a partir da órbita de Marte. E chegou um momento em que nós colocamos robôs, que são chamados de rovers, em Marte. Agora, na semana passada, tanto quanto vocês, em todos os lugares em que possam estar, eu assisti aqui frenético, animado, ansioso, brindando a chegada da nave Perseverance, Perseverança, a Marte. Do ponto de vista tecnológico, a Perseverance tem várias distinções do Curiosity, que era o rover anterior. Mas, enfim, o que nós estamos fazendo em Marte? O que é que nós estamos fazendo em Marte? Estamos fazendo exatamente a mesma coisa que seres extraterrestres fazem aqui na Terra, só que com uma tecnologia mais elevada. Seres que vêm aqui, que pousam na Terra, saem das suas naves, prescrutam o ambiente, recolhem amostras, abduzem seres humanos. Isso vai custar para a gente fazer em Marte, porque lá não tem amostra de quê? De pedra, de areia. E não tem seres, evidentemente falando, não há seres, não há a possibilidade de vida como nós a conhecemos. Deixa eu colocar bem entre aspas isso. Vida como nós a conhecemos em Marte. Vida baseada
em carbono como nós. Existem correntes espíritas que acreditam que haja em Marte formas de vida não baseadas em carbono e nem sequer físicas, mas etéreas, tá? Etéreas, formas de vida, até livros compilados, publicados no Brasil e no mundo, tratando de outras formas de vida, não apenas em Marte, aliás, como em todo o sistema solar. Mas, se isso for levado em consideração, nós teríamos populações imensas em todos esses planetas do sistema solar. Porém, a nossa base de análise é a vida como nós a conhecemos. Porque esses seres que vêm até a Terra, que se apresentam para nós, que aparecem por aí, furtivamente ou não, ostensivamente ou não, eles têm o formato humano. Não é que eles tenham que se transformar em seres humanos para aparecer, eles têm mesmo o formato humano. Porque a humanidade não está restrita ao planeta Terra, mas está espalhada por todo o universo. Ou pelo menos por essa parte do universo onde nós estamos. Talvez lá no outro canto do universo haja algum outro tipo de formato de seres. Mas em 99% dos casos em que esses seres baixaram aqui, eles tinham um formato predominantemente humano. Nós não iremos encontrar isso em nenhum planeta do sistema solar. Porque numa escala básica de astronomia, o sistema solar é uma espécie de quintal do planeta Terra. É o lugar onde você joga bola. Ou reproduzida aqui a cena do jogar bola ao envio de uma nave à Lua, como os chineses fizeram, usando o lado escuro da Lua. Ou mandar uma nave, ou uma, duas, ou três, ou cinco, para Marte, como nós estamos fazendo já há alguns anos. Então, esse é o nosso quintal. No nosso quintal, a gente não vai encontrar muita coisa. Mas conhece aquela história de que o quintal do vizinho, no quintal do vizinho, a grama é mais verde? Pois é. Em outros sistemas estelares, que nós vamos um dia conhecer, e dada um avanço da nossa tecnologia, neles nós vamos encontrar civilizações, com certeza nós vamos encontrar seres humanos, seres, embora humanos, extraterrestres, porque serão de fora da Terra, tá? E isso não tem a menor dúvida. Nós estamos naquela situação daquele bebê que tem o seu quarto no apartamento dos pais, aquele quartinho todo bem organizado, tudo de jeitinho, coisas lindas em cima do berço, aquele guarda-roupa branco, aquele sofá para a mamãe amamentar. O bebê já está com 2, 3 meses. Ele já está aprendendo a subir, segurando no berço e ficar em pé no berço. Passa mais um tempo, esse bebê começa a pular para o chão do quarto dele. Somos nós, a Terra, fazendo isso. Nós estamos erguidos em cima do berço, pulando para o chão do apartamento, para o chão do quarto do bebê. Aí nós vamos começar a descobrir coisas maravilhosas. Por exemplo, esse bebê vai engatinhar e vai encontrar o quarto de casal. Esse bebê vai engatinhar e vai encontrar a sala, vai encontrar a cozinha. Dado alguns meses para esse bebê, ele vai engatinhar e descobrir que aquilo onde ele mora, no quartinho dele, os quartos ao redor, é só uma parte do que há no mundo. Porque ele vai logo descobrir como abrir a porta e visitar o vizinho.
Aí ele vai descobrir que existem vários apartamentos naquele andar. Vocês estão me acompanhando? A evolução da humanidade, nós começamos como bebês, que estamos dando um pulinho para fora do berço e andando pelo quarto do berço, o quarto do bebê. Logo nós vamos estar indo pelos outros quartos, os outros cômodos da família cósmica. Até que esse bebê descobre, puxa vida, que sistema solar é esse na minha casa, onde tem banheiros, cozinha, sala de almoço, sala de jantar, quarto de casal, meu quarto, quarto do meu irmão. Ele começa a descobrir aquilo ali. Aí ele começa a andar para um outro apartamento. Então ele descobre um outro sistema solar. Na verdade, um outro sistema estelar. Aí ele anda no outro apartamento, ele anda no outro apartamento, ele vai descobrindo sistemas estelares, que são quase todos eles mais ou menos parecidos com o nosso. Onde vivem pessoas, onde vivem seres, onde vivem crianças de várias idades, onde vivem adultos. Aí onde ele descobre que esses apartamentos todos estão num prédio. Nossa, já imaginou? Quando nós chegarmos a isso, nós descobrimos que esses vários sistemas estelares que estão aí mundo afora pertencem a um conjunto que na nossa forma de explicar é um prédio com muitos apartamentos e muitos andares, andares lá embaixo, andares lá em cima, com todas as características. E quando esse bebê descobrir, mais tarde, ele vai crescer, vai ser, que existem inúmeros prédios ao seu redor, inúmeros universos, galáxias ao seu redor. E quando crescer esse bebê, quando ele já for adolescente, ele vai entender que existem muitos prédios no seu bairro, que é uma galáxia, e existem várias galáxias na sua cidade, que são os inúmeros bairros, e isso tudo está dentro da concepção do ser humano de uma bolha, um pontinho pequeno solto no ar. Tudo isso está lá. E quantas outras bolhas estão por tantos outros lugares, significando o tamanho do universo, como eu falei agora há pouco, de trilhões de galáxias. Galáxias que têm constelações, aglomerados de estrelas, podendo ter, sei lá, milhares de estrelas. E essas estrelas tendo sistemas estelares. Então imaginem isso. E nós estamos só no início da nossa caminhada cósmica. Nós só conseguimos, até o momento, indo a Marte com a Perseverance e outras máquinas anteriores, robôs anteriores, chegar ao primeiro ponto de partida, que é o chão do nosso quarto de bebê. Não é nada. Foi um magnífico feito da humanidade. Magnífico. Eu não pude conter minha emoção ao assistir pela internet a chegada do Perseverance a Marte. Está fenomenal. Agora imaginem, esse foguete que levou o Perseverance a Marte demorou quase 7 meses para chegar lá. Essa distância antes só era alcançada ou vencida em 26 meses. Olha só, nós fizemos uma evolução. Nós diminuímos em praticamente 20 meses a viagem a Marte. Tá? No passado, eram 26 meses, agora foram 6, quase 7 meses. Um custo altíssimo. E a tecnologia da Perseverance é desses 6 ou 7 meses, mais o tempo que ela demorou para ser construída.
praticamente 3 anos, mais 6, 7 meses. Então, nós temos aí mais de 40 meses. Nós temos aí 3 anos e paulada de tecnologia. Claro que ao longo do tempo da produção da Perseverance, a tecnologia foi ampliando. Mas a nave ainda assim foi mandada daqui, no projeto original, com uma tecnologia de um iPhone 8, 9, quando já existe um iPhone 12. Então não foi um iPhone 12, eu não sei se existe um mais avançado, não foi a tecnologia do iPhone 12 que chegou a Marte, mas a tecnologia do iPhone 8 ou 9 que chegou a Marte. Porque tem esse delay, tem esse tempo. Mesmo assim, foi emocionante ver a nave pousar, o Sky Crane, o guindaste, segurar a nave e depositar a Perseverance no solo. E agora nós temos uma outra novidade magnífica, que é um helicóptero, um dronezinho de 2 quilos, para voar na superfície de Marte. Ele pode se afastar até 300 metros de distância do rover, que é, entre aspas, a mãe. E pode se suspender no ar até 10 metros ou 15 metros, se eu não me engano. Isso é um feito, porque o que os cientistas vão agora descobrir é se é possível voar na atmosfera marciana, que é muito menor que a atmosfera terrestre. Você sabe que para um drone, um helicóptero voar, ele tem que ter sustentação de ar, numa quantidade tal que permita essa sustentação, que ofereça essa sustentação. Marte não tem isso. Então, a maquinazinha, esse dronezinho, esse helicópterozinho, ele tem que ser extremamente forte, rápido e leve. E ele vai fazer fotografias impressionantes que logo nós vamos começar a ver na internet. Por exemplo, ele vai passar por cima do próprio rover, da mãe, ele vai passar por cima das crateras ao redor e ele vai mandar informações para o rover, para que o rover se direcione naquele ponto, ou para aquele outro ponto, ou para aquele outro ponto. Isso é um avanço extraordinário. É uma coisa mega. Não dá para representar em palavras o que de avanço existe nisso. Mas, no entanto, apesar do avanço, apesar das brilhantes centenas de mentes que trabalharam nesse projeto, apesar dos bilhões de dólares envolvidos, é uma coisa primitiva. Primitiva. Se nós vermos hoje, eu estou falando para um grupo da Bahia, o Brasil inteiro está aqui, eu já vi o Renato Burger se apresentar, o Brasil inteiro está aqui, mas eu vou falar da Bahia. Se a gente for lá no interior da Bahia, na Chapada Diamantina, e conversarmos com um peão simples, ignorante, analfabeto, e perguntarmos para ele, o senhor já viu alguma coisa diferente voando e pousando aqui? É bem provável que ele fale, eu já vi sim, seu senhor. Já vi sim uma nave que pousou, saíram uns carinhas de dentro, pegaram umas pedrinhas, subiram na nave e foi embora. Foram embora. Pois é. Um caso de ufologia simplíssimo que nós temos em todo o Brasil. Imagine quando uma coisa dessa vai acontecer em Marte, de a gente mandar uma tripulação para Marte, que desça em Marte, que consiga superar as dificuldades. Pontes e Lacerda, Mato Grosso. Estou vendo aí a Letícia Mendonça. Oi, Letícia. Né? Imagina quando a gente vai ver uma nave pousar em Marte, baixar o trem de pouso, descer uma tripulação, nem que sejam de 2, 3 homens terrestres, vasculhar o chão, pegar pedrinha, levar para dentro e ir embora.
Olha toda a dificuldade que nós tivemos para chegar em Marte com um Hoover, com um Jeep. Então, por mais que seja assim, o esforço humano mais importante dos últimos 30 anos, pelo menos, está muito, muito, muito aquém do que fazem esses nossos irmãos estelares. Não precisa ir para o topo da cadeia. Os caras que estão no primeiro andar de cima dessa evolução, um pouco acima da Terra, já são capazes de fazer isso. É absolutamente fabuloso. Mas a gente aí guarda, então, a gente guarda a comparação na nossa cabeça do que são esses seres capazes de fazer e do que somos nós capazes de fazer. Claro que aí a gente tem que dar um desconto para o seguinte. Nós começamos a frequentar, entre aspas, a Lua em 1969. E nos anos seguintes, 71, 2, 3, 4, voltamos à Lua, depois não fomos mais. Agora, o que vocês viram ali foi minha gata passar. Uma delas, são duas. Agora, o Elon Musk fez um acordo com a NASA para botar uma estação espacial ao redor da Lua. Foi preciso que surgisse um sul-africano, sonhador, aventureiro, que montou a SpaceX para chegar para a NASA e falou: vamos botar uma estação espacial na Lua, porque estação espacial na Terra a gente já tem faz tempo. Mas por que a gente não conseguiu isso antes? Por que a NASA não resolveu fazer essa estação espacial na Lua há 40 anos, há 30 anos? E por que não resolveu fazer isso também em Marte há 20 anos, ou há 10 anos, que seja? Imaginem quanto nós estaríamos lá na frente em termos de exploração espacial. Não. Teve que partir da iniciativa privada. Teve que partir de um visionário maluco, mas inteligentíssimo, um dos gênios da humanidade, um cara chamado Elon Musk, que tem por volta de 40 anos de idade, e olhe lá, e já é o maior bilionário do planeta, se ele não alternou de novo com o Jeff Bezos da Amazon. Então, a nossa exploração espacial tem sido interrompida, tem sido descontinuada, tem sido desorganizada, porque não houve uma plataforma, um planejamento de missões à Lua, subsequentes às missões Apollo. Acho que a última, se não me engano, foi a 14, com o astronauta Edgar Mitchell, entre outros. A exploração de Marte, enfim. Porém, nós estamos aí, a humanidade tem uma resiliência, uma persistência de produzir resultados. E nós estamos aí para buscar recuperar esse atraso. Elon Musk, que eu já citei 2 vezes, diz que vai colocar 1 milhão. Bom, tem várias versões. Algumas versões diz que ele falou 1 milhão, outras versões diz que ele falou 2 milhões de pessoas em Marte até 2050. Eu entrevistei alguns cientistas que falam que isso é absolutamente impossível. Tudo bem, não dá para colocar 1 milhão. Dá para colocar 100 mil? Não, é impossível, segundo essas fontes. Dá para colocar 10 mil? Não, impossível, segundo essas fontes. Dá para colocar 1.000? 1.000 até dá.
mas vai ser uma aventura complicada, porque esses 1000 que irão para lá nunca irão voltar. E Marte terá que passar por um processo de terraformação, entre aspas, que significa a transformação, pelo menos parcial, do planeta ao planeta Terra, que não será fácil. Marte tem quase o tamanho da Terra, um pouquinho menor, e não será fácil. Mas tudo bem, pelo menos existe alguém pensando em fazer uma coisa dessa. O que significa, não está todo mundo de braços cruzados. Há uma tentativa, há uma busca de entender e de explorar o nosso menos inóspito planeta vizinho. Porque nem pensar nisso em Vênus, nem pensar nisso em outro planeta. Porque se chegar a Marte já é uma maratona, é como se atravessar a nado o Oceano Atlântico, querer que você atravesse também o oceano caminhando a África e atravessando o Oceano Índico e então indo até a Índia e depois atravessando o Oceano Pacífico, é querer demais do fiel, né? Então, não dá por aí, não é por aí. Agora, há outras questões que têm que ser colocadas em perspectiva aqui. Eu estou trazendo ao Brasil, no mês de maio, o ufólogo norte-americano Mike Bara, que publicou um livro pela revista UFO, chamado Anunnakis em Marte, em que ele defende como ele foi um repórter investigativo nos Estados Unidos na época da exploração de Marte, nos anos 80 e 90, ele expõe que Marte já teve vida. E os seres que viveram em Marte eram aqueles chamados pelos nossos sumérios de Anunnaki, palavra que significa aqueles do céu desceram à terra, que construíram um reinado na Suméria, em toda aquela vasta região, que escreveram aquelas tabuletas de argila que foram interpretadas pelo pesquisador Zecharia Sitchin. Nós publicamos outros livros sobre os Anunnaki também, um da fabulosamente inteligente Van Ted, A Era dos Deuses, sobre os Anunnaki. E depois publicamos do Mike Bara. Tá? O livro da Van não trata dos Anunnaki em Marte, ele trata dos Anunnaki e seu império na Terra. Mas o livro do Mike Bara trata dos Anunnaki em Marte, antes de eles virem à Terra. Tanto que o subtítulo do livro é Antes de habitar em Marte... Aliás, perdão, o subtítulo é Antes de virem à Terra e se tornarem os deuses dos Sumérios, os Anunnaki, A-N-A-N-N-K-Y, Anunnaki, construíram um império em Marte. Em Marte. Um império que tinha pirâmides, que tinha uma esfinge, que tinha tudo aquilo que a NASA não quer que a gente veja hoje. Por isso, o ponto de pouso da Perseverance, como antes do Curiosity, são escolhidos a dedo. Nós temos que ir para Marte. Mas, pelo amor de Deus, não deixa os caras ver que tem pirâmides lá. Pois é, nós já sabemos disso desde os anos 80. Tá? Então, houve uma civilização em Marte, e, segundo as teorias, essa civilização foi destruída por um colapso astronômico, um planeta se chocou com um outro planeta que existia entre a órbita de Marte e Júpiter, onde hoje é o cinturão de asteroides, o cinturão que foi formado pela explosão de um planeta com aquele que existia ali, que é chamado muitas vezes Phantom, ou planeta fantasma. Então, recapitulando, havia um planeta, segundo os estudiosos, na órbita entre Marte e Júpiter.
esse planeta foi destruído por um asteroide e os debris, os vestígios, contaminaram a superfície, a atmosfera de Marte, fazendo com que os seus habitantes altamente tecnológicos viessem para a Terra. E aqui construíram outra civilização, como havia em Marte, e por alguma razão eles nos abandonaram. São teorias esdrúxulas, são teorias assim, defendidas por pesquisadores de muito reconhecimento e conhecimento no meio ufológico, astronômico e de outras correntes de pesquisa. Dá para ignorar isso? Não dá. Não dá. Podem ser absurdas? Podem. Podem ter uma ponta de verdade? Podem. Pode ter uma ponta bem grande de verdade. Pode ser a ponta de um iceberg, que debaixo da água tem mais de 10 vezes o tamanho da ponta que está acima da água. Isso tudo teria que ser explicado. Isso tudo teria que ser mostrado para nós. Mas o que acontece? É que isso não é mostrado. Pura e simplesmente. Entende? A NASA, que detém essas informações, e em algum ponto também a agência espacial russa e chinesa, que também já mandaram naves para Marte, tem informação. Mas essa informação não vai ser revelada tão facilmente. É um paradigma. Tá? Imagine, a população do planeta Terra ainda não está preparada para suas próprias verdades ocultas. Quanto mais saber que há uma verdade oculta na nossa origem, a partir de outro plano ou outro planeta ao nosso redor. Algumas dezenas de anos vão ter que correr rio abaixo, até que esses governos, ou esses poderes, se sintam menos ameaçados de revelar a verdade para nós. Enquanto isso não acontece, a gente vai se informando, como dizia Leonel Brizola, que me veio à mente agora, não tem nada uma conotação política, a gente vai comendo a verdade pelas bordas, igual a gente faz com um mingau quente, come pelas bordas. Tá certo? Mas muito bem, eu quero agradecer o tempo que me foi disponibilizado pela Unicósmica. Ah, maravilha! Eu adoro fazer lives com vocês. Vocês são meus grandes amigos aí da Bahia, de Salvador, do interior. E eu me coloco à disposição de quem tiver dúvidas para a gente poder tratar mais sobre essa questão fantástica que é a exploração de Marte. Antes de abrir para as perguntas, eu queria dizer a vocês que fiquem ligados no site da NASA, porque muitas informações novas e bem excitantes vão ser difundidas gradualmente, comendo pela beirada. Fiquem ligados, porque muita coisa vem por aí. Os governos vão revelar, os Estados Unidos vão revelar a conta gotas. Conhece a história do gato que subiu no telhado, caiu e morreu? É por aí, é a mesma coisa. O vizinho foi viajar e pediu para o outro vizinho: cuida do meu gato? Cuido. Aí, num dado dia, enquanto o vizinho estava em viagem, o outro viu o gato cair do telhado e morrer. Quando chega o vizinho, ele pergunta: o que aconteceu com o meu gato? Ele, para não assustar muito o amigo, o vizinho, ele falou: olha, o gato subiu no muro, aí ele subiu na janela, aí ele subiu no telhado, para não chegar ao ponto de falar: o gato caiu do telhado e morreu. Estão vendo? É isso que está acontecendo. A NASA primeiro liberou que nós temos gelo em Marte, gelo é água, depois água líquida, agora nós estamos falando de canais de água, rios, lagoas que existiram em Marte, já estamos falando em micro-organismos,
Ai, ai, ai. É o gato subindo no telhado. Fiquem atentos, tá bom? Cássia, Maravilha, Geva. Estou aqui já do seu lado. Que bom, né? Saudando aí a nossa comunidade que está aí toda reunida. Valeu, pessoal. Você aí já respondeu várias perguntas, acabou de responder a pergunta do Dinho Nunes. Não é isso, Dinho? Que ele pergunta se a NASA vai passar as informações colhidas, né? Aos poucos, comendo pelas beiradas, como o Geva acaba de falar. Geva, você já respondeu também aqui a pergunta de Renato Souza, que perguntou sobre o Elon Musk, né? Colonizar Marte com meta de 1 milhão de habitantes, você já respondeu. Tem gente aqui já sugerindo uma entrevista com ele, a Anice também está sugerindo, faz uma entrevista com a Elon Musk para a revista UFO, uma bela ideia. Bem, eu vou trazer aqui, então, uma primeira pergunta que apareceu para você, que é do Charles Serafim. Ele diz o seguinte: muitos intelectuais contestam a existência de vida inteligente fora da Terra, então como poderão ser esclarecidos? De alguma maneira, você já falou sobre isso aí. Paulo já chegou aqui também para fazer os comentários da noite. Não é isso, Paulo? Como você acha, Geva, que eles vão ser esclarecidos? Eu respondo agora? Pode, se você quiser responder agora, pode responder. Eu acho que esses intelectuais que contestam a existência de vida inteligente fora da Terra, Charles, não são intelectuais, são boçais. Como pode? Eu dei os dados aqui, e esses dados não são privilégio meu, isso é dado científico. 3 trilhões de galáxias no universo. O universo nós conhecemos como único, vai que hajam outros. 3 trilhões. Cada galáxia dessas 3 trilhões de galáxias, com uma média de 200 bilhões de sóis. Se alguém chega para mim e fala, não existe fora da Terra, eu falei, tchau, compadre. Fica na sua ignorância. Uma coisa é você discutir a existência de discos voadores, que também é uma ignorância bem grande, porque estão aí as inúmeras, incontáveis evidências. Mas dizer que não há vida inteligente fora da Terra é de uma imbecilidade tremenda. Então, não dá nem para conversar com uma pessoa que tenha esse tipo de pensamento. Mas, por incrível que pareça, alguns cientistas têm. Não dá para entender um cientista que não acredite na existência de outras formas de vida. Que só a Terra, e mais nada, é que tem vida. E essa é a vida caótica que nós levamos aqui com todas as nossas mazelas e os nossos problemas. Tá bom? Aí o Paulinho tem alguma coisa para falar, Paulinho? Olha, Geva, você traz assim com muita precisão essa reflexão sobre os intelectuais, né? Primeiro, a gente está fazendo uma reflexão profunda o que é inteligência. Inteligência no que se refere até à própria humanidade. Nós poderíamos dizer que a nossa humanidade é inteligente de tal forma que ela se autodestrói e destrói todos os recursos renováveis do planeta. O que é esse parâmetro de inteligência dos quais os intelectuais estabelecem? Será que realmente as vidas inteligentes estão lá fora e a nossa suposta inteligência não tem capacidade de interpretar? Então, muitas perguntas ficam aí nessa bela pergunta que foi provocada sobre a questão dos intelectuais. Mas veja, Geva, o que eu queria agora adentrar com você são os impactos dessa relação afetiva e científica com Marte. Nós tivemos o nosso episódio de se aproximar da Lua, em 1969, com outras expedições, e houve alguns avanços nessa perspectiva, na compreensão científica do cosmos. Agora nós estamos dando um outro passo, que é essa visita, eu diria assim, mais presencial sobre a questão de Marte. Aí eu queria, a rigor, Geva, nesse campo de pesquisa de vida fora da Terra, trazer uma reflexão ética e como você enxerga isso. Veja, imagine que os marcianos enviassem uma sonda para a Terra para fazer um estudo de vida em nosso planeta. Como nós receberíamos essa sonda? A aeronáutica
receberia como essa sonda? Isso é uma pergunta. A paulada. A segunda que tem... A Ia receber paulada. a paulada. Aí a segunda... Bomba. A paulada. A segunda pergunta é: se existe vida em Marte, em formatos diferentes, que se supõe, inclusive, vida intraplanetária, ou eventualmente etérea e etc., como possivelmente eles estão enxergando a visita do nosso disco voador lá em Marte? Eu estou querendo agora discutir a questão ética da pesquisa espacial. Como é que você enxerga isso, Gevaia? Olha, esses dias rolou uma discussão na internet, eu não me lembro quem foi que sugeriu, acho que foi até o Elon Musk, que a superfície de Marte teria que ser alvo de bombas nucleares para aquecer a atmosfera, ou bombas de algum tipo, sei lá, para aquecer a atmosfera. Mas, pelo amor de Deus, não sei quem foi que falou isso, se foi o Elon Musk, que ao mesmo tempo afirma coisas extraordinárias e depois afirma fajutices completas, mas como se pode pensar nisso, uma agressão a um planeta? Ah, ok, Marte é estéril, não tem vida, não sei o quê, mas que direito temos nós de bombardear Marte, ou de bombardear qualquer que seja o planeta? E por acaso as civilizações que nos visitam iriam permitir tamanha agressão? De jeito nenhum, né? Você falou muito bem, Paulinho. Olha, imagine que houvesse uma civilização vivendo em Marte e recebesse o rover da NASA, lá, o Perseverance, e olhar para aquele troço ali e falar: meu Deus, que coisa patética. Olha aí, os nossos vizinhos terrestres mandaram um trambolho aqui para andar sobre o solo. Isso se eles fossem mais adiantados. Se eles fossem mais atrasados, eles iam se ajoelhar, iam rezar para que aquilo ali fosse, sei lá, pensando que aquilo ali fosse um Deus que chegou de outro planeta. Aliás, essa é a mesma coisa que aconteceu inúmeras vezes na Terra, em que nossos antepassados, inclusive no Brasil, lá no Xingu, os índios Xicrim, se ajoelharam diante de uma canoa voadora que trouxe à aldeia Xicrim, que é Caiapó, o Bet Cororoti, uma criatura que vestia um uniforme terrível, com uma cabeça protegida por um capacete. Como é que eles reagiram? Eles abaixaram e reverenciaram e rezaram. Deus baixou a terra. No quê? Numa canoa voadora, só podia ser. Por que os caras só conheciam canoa? Veio do céu, veio voando, então é canoa voadora. Talvez, se os marcianos fossem mais atrasados, eles iriam erguer uma igreja. A igreja de São Perseverance, da NASA. Aí ia ter que achar o Espírito Santo, não sei o que, aquela coisa toda, né? Mas, se fossem mais avançados, iriam falar: pô, que porcaria patética é essa que colocaram aqui em cima do planeta Marte, do nosso planeta. É por aí. Estamos aprendendo, Paulinho, estamos aprendendo. Estamos aprendendo. E, Geva, veja uma outra coisa. Diga, meu irmão. Os outros seres que vêm de outros planetas, que têm uma tecnologia muito mais avançada do que a nossa, certamente a pesquisa dele em outros orbes tem a capacidade de pesquisar sem a gente observar e saber que ele está nos pesquisando, né? Como é que você vê isso no campo da ética? É possível a gente ser observado sem saber que somos observados? Ou a depender do tipo do observador? O que é que você acha disso? Olha, Paulinho, nós somos observados 24 horas por dia pelos os big techs, como, por exemplo, o Google. Tem um site. O Google sabe mais sobre o seu site do que você. Provavelmente o Google sabe o que você come no café da manhã, a hora que você vai ao banheiro, no que você trabalha, quanto você ganha por mês.
quanto você torra de birita, de cigarro, de sei lá o quê. O Google sabe tudo. Hoje mesmo eu estava assistindo um programa em que um rapaz colocou 100 celulares ligados num carrinho de mão e andou por uma rua e isso entupiu o Google. Isso deu pane no Google. Então, se nós somos observados aneticamente, de forma não ética, por quem a gente não quer que nos observe e saiba nossas rotinas, qual seria o problema de nós sermos observados por uma civilização mais avançada que, na sua maioria, grande e quase esmagadora maioria, entre as civilizações do universo, querem justamente o nosso bem. Querem justamente o nosso... Excelente, Givaé. Né? Querem justamente que a gente progrida. Então, se na Terra nós não temos a nossa privacidade, cosmicamente falando, então, eu não me... Então, Giva, me parece que o passe dessa pesquisa de uma relação com esses seres extremamente avançados, tanto no plano espiritual e tecnológico e ético, vamos assim dizer, está dependendo unicamente de um comportamento mais adequado dos habitantes da Terra nesse tipo de relação, de tal forma que permita um intercâmbio mais consciente e pacífico nessa relação. Eu até entendo agora o motivo de que muitas mensagens de Astaxerã nos diversos grupos do mundo, eles falam que para que a gente tenha um contato consciente com a humanidade, é necessário que a humanidade desperte para a relação da paz, que sejam seres pacíficos e não de conflitos, não é? Nós temos ainda tantos problemas no nosso planeta a resolver. Imagine, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos, em que, no planeta, 3 bilhões estão em guerra tribal, porque seu pai é de uma outra etnia, eu vou lá e corto suas pernas. Aí outro vai lá, não sei o quê, e mata seu filho. Entende? É uma loucura. A fome está crassando pelo mundo inteiro. E agora nós temos uma pandemia que foi gerada, e eu me permito dizer isso, criminosamente pela China e espalhada pelo mundo para colocar o planeta Terra de joelhos. Eu estou falando de uma Curitiba, nesse dia de hoje, que é 2 de março, agora 20 horas e 24 minutos, eu estou falando de uma Curitiba sitiada. Você não pode comer num restaurante. Você tem que fazer o teu pedido e levar para casa para comer. Você não pode sentar em lugar nenhum. As coisas estão super restritas. Como está aqui, está na Bahia. Como está aqui, está no resto do Brasil. Em alguns lugares piores, em alguns lugares melhores. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, é lockdown. É lockdown. Um amigo meu quase foi preso porque estava fazendo churrasco para uns amigos dele. E a polícia chegou e falou, não pode. É fora do horário de permissão. 20 da noite, acabou. Então, imagina, em 2021, nós estarmos vivendo praticamente um lockdown assim, planetário que nos reduz a quê? Aqui. Então, nós somos um planeta em mazelas. Nós somos um planeta que tem doenças. Nós somos um planeta em que os povos são belicosos. Entende? Os povos vivem se temendo uns aos outros, americanos armados até os dentes. Um submarino americano custa 1 ou 2 ou 3 bilhões de dólares, o que acabaria com a fome na África. Mas não, é mais bacana a gente ter um submarino com um monte de avião, casas em cima. Nós temos... Quem hoje governa o mundo, Paulinho? Só déspotas. Só déspotas. Déspotas que foram colocados lá ou que estão lá eleitos, inclusive fraudulentamente, como o Biden, tá? Fraudulentamente, governando os países
aos seus belos prazeres. Esse é o mundo que nós vivemos. Nós temos que concordar com isso, nós temos que entender. Nós somos merecedores da atenção de uma outra espécie cósmica. Nós que fazemos esse tanto de caca que fazemos enquanto espécie, enquanto seres, enquanto humanidade, nós somos merecedores do contato de uma espécie cósmica que já evoluiu muito e que olha para a gente como se nós fôssemos então, Giva, insetos. essa sua reflexão é muito interessante, porque a humanidade, ao escolher seus representantes na área política, nós estamos vendo ainda muita fragilidade, né? O ambiente político e a forma como se pensa em fazer política na área econômica é com os países que têm dominações bélicas, que têm tecnologia de destruição em massa, que têm a capacidade de controlar e colonizar a humanidade. Você tem países que é governado por verdadeiras pessoas que alimentam e investem muito mais em armamento do que na própria educação. A gente está vendo aqui no Brasil, não é? Onde o suposto presidente da República que existe aí quer que as pessoas comprem 60 armas. Ou seja, essa fragilidade no sistema de governo que existe nos países, em que a soberania de uma nação é alicerçada nas armas, é alicerçada na violência, é alicerçada, inclusive, na mentalidade que o povo tem que ser governado pelas Forças Armadas, dificilmente esse tipo de humanidade vai poder ter um intercâmbio com seres mais evoluídos, cujo o mote deles é educação e paz. Então, precisaríamos realmente dessa revolução da humanidade para mudar todo esse estilo de governo do qual se mantém através do poder das Forças Armadas que querem contingenciar a humanidade num sistema de escravidão de poder. Então, eu queria voltar aqui agora ao intercâmbio com Marte. Quem sabe Marte possa nos ajudar. Você tem alguma nos seus estudos aí longos de ufologia, já foi visto ou observado no céu, ou até por alguma fonte, eventualmente de algum deslocamento de algum objeto de Marte para o planeta Terra? Já aconteceu algo semelhante que possa nos direcionar da onde vêm, eventualmente, os objetos voadores não identificados aqui no nosso planeta? Não, Paulinho, eu não tenho nenhum conhecimento, não tenho conhecimento de nenhum caso em que a gente tenha detectado algum objeto voador não identificado vindo de Marte. Como, aliás, nós não sabemos da origem de nenhum objeto voador não identificado, com certeza, vindo à Terra. E eu aqui, meu querido amigo Paulinho Santos, de Ananda Fotolitos, eu tenho que encerrar essa câmera. Aninha, eu tenho que encerrar porque tem uma outra live, a terceira do dia. Uma outra live agora, né? Já tive uma com os ufólogos queridos de vários países, Inglaterra. Mas, Geva, antes de você sair, você nos representa no mundo internacional da ufologia, não é? Muito obrigado. Eu queria ouvir de você, se possível, o que vai mudar na ufologia, o que se vislumbra de mudança na ufologia a partir dessa presença mais ativa da humanidade em Marte? Por enquanto, não havendo nada novo, por exemplo, a descoberta de um fóssil marciano, não muda muita coisa para a ufologia. Não havendo isso. Caso a Perseverance descubra alguma coisa normal, e muito raramente, muito dificilmente, caso a NASA divulgue essa informação na íntegra, nós podemos ter novos estudos, novos cenários. Mas, a princípio, o que está acontecendo em Marte agora, com as Perseverance lá, não muda em nada a nossa história de pesquisa ufológica. E eu queria me despedir mostrando para vocês
a última edição da revista UFO. Última não, a mais recente. Marcados A última não, a mais recente. Não fala um negócio desse, não. Quem me falou uma vez, isso foi Paulinho Santos. Nunca fale que essa é a última revista. Lembra, em São Paulo, há 20 e poucos anos atrás. Parece a mais recente. E esse aqui é o mais recente livro da UFO, Quando os UFOs Atacam. Saiu hoje. Tá? Saiu hoje. Vocês encontram esse livro no site da UFO, ufo.com.br. Está lá. Porque a gente tem que mostrar também que algumas, felizmente, bem poucas sociedades extraterrestres não têm a menor compaixão e respeito pelos seres humanos. Mas, felizmente, repetindo, enfatizando, são bem raras e poucas. Mas nós temos que mostrar essa realidade para vocês. Tem caso baiano aqui, hein? Tem caso baiano que vocês não podem perder. Tá bom? É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade. Geva, parabéns, Geva, por essa publicação, viu? Parabéns, viu? Obrigado, muito obrigado a todos. Obrigado, Cássia. Obrigado, Aninha. Obrigada a você, Geva. Uma satisfação muito estar com vocês sempre. E até a próxima, viu, Geva? Até a próxima. E até a próxima, né? Isso. Ficou um montão de perguntas aí, viu, Geva? Vai ficar para a próxima aí as perguntas do pessoal. Muita coisa que o pessoal está perguntando. Obrigada, Paulo, pelos comentários. Geva, super obrigada, viu? E vai contando para a gente as novidades aí. Ana, boa noite para você. Obrigado também. E, gente, a gente se vê agora na sexta-feira, porque vai ter a terceira edição do Planetário Virtual Unicósmica. Terça-feira tem uma conversa ótima entre Paulo Sobreira, o cosmógrafo, e Francisco Pacheco sobre astrologia e astronomia. Não percam. E no dia 16, nossa live vai ser com Wagner Borges falando sobre portais extrafísicos. Vocês não podem perder, nossa programação de março está sensacional. Acompanhe aí um breve compactozinho sobre a nossa programação de março. E, gente, se cuidem, usem máscara, evitem aglomerações, a vida em primeiro lugar. Uma boa noite, muito obrigada aí para quem acompanhou a gente no Facebook e no YouTube Unicósmica. Até a próxima. Até a próxima. Gratidão, Vivar.